Gerson convida. Hoje, mais uma participação especial aqui no nosso podcast. E hoje eu trago aqui um amigo, né? Um amigo que a gente se conhece já há muitos anos. As nossas famílias, né, tinham sempre contato desde a época do meu avô. E o nosso convidado de hoje, ele tem uma história aqui em Goivirê. Inclusive foi homenageado nos 70 anos de Goivirê como um dos pioneiros. Chegou aqui em Goivirê com 6 anos e já se vão quase 70 anos que ele está aqui em Goivirê. Nós vamos conversar hoje com Pedro Faleiros Canhã. Como eu disse, ele é filho do seu Hortêncio. É isso, né, Pedro? Tudo bem? Dona Catarina. Dona Catarina. Tudo bem, Pedro? Tudo bem. É um prazer recebê-lo aqui e eu gostaria que você contasse aí como é que você veio parar em Goivirê. Aos 6 anos, é isso? Eu agradeço imensamente também a oportunidade. E eu vim parar aqui em Goivirê, vindo lá de Birigui, 6 anos de idade, para trabalhar ali na fazenda Machadinho, na meeiro de café, né? Naquela época era para... Ficamos por 2 anos ali com ele, depois meu pai mudou para a cidade, arrumou emprego na prefeitura, se aposentou na prefeitura, e a gente desde criança está aqui em Goivirê, lutando. É isso, e o seu Hortêncio, seu pai, era amigo do meu avô. Eram até vizinhos ali, né? Vizinhos, moravam em frente um com o outro. Como é que é aquele tempo lá? Vamos lembrar um pouco daquele passado lá de 1970, um pouquinho antes também, né, Pedro? Eu cheguei em 1959, né? Certo. E em 61 nós mudamos, 62 mudamos para a cidade. Mas era uma cidadezinha muito pequenininha, né? Tinha o quê? 5 mil habitantes na área urbana. Mas, em compensação, ela foi crescendo muito no área entorno, rural, né? Na área rural, né? Chegou a ter 110 mil habitantes. O café fazia muito sucesso naquela época. Hortelã, essas lavouras assim. E nessa época aí tinha 5 mil habitantes urbanos e 100 mil rural. Mas a gente vivia uma vida sossegada na cidade, porque não tinha nada na cidade, né? Então a gente podia andar a pé, de bicicleta, não tinha bandido, não tinha assalto, não tinha nada. A gente dormia com a casa aberta. Podia dormir com a casa aberta. Ali na João de Oliveira Dias era pessoal que veio para Goivirê há pouco tempo, morava inclusive na zona rural, veio para a cidade E ficou ali. Construiu sua casa de madeira. Que eram poucas na época, quando eu mudei eram poucas. Tá certo, eram poucas casas. Tinha a nossa, do teu avô e mais umas 2 ou 3 por ali. Tá certo, e ali a gente cresceu e aprendeu a gostar de Goivirê, né, Pedro? Com certeza. E eu nessa época aí, aos 10 anos de idade, já comecei a trabalhar no comércio, né? Eu trabalhei na selaria, sapataria Nossa Senhora Aparecida, do saudoso senhor. Do senhor, eu lembro também, hein? Trabalhei ali. Dali eu já fui para o Banestado. Eu trabalhei de contínuo no Banestado junto com o Antônio Issal Catayama. Nós dois éramos contínuo. O Issal Catayama. Ele era contínuo junto comigo no banco. Ali eu fiquei 2 anos. Certo. Com 14 anos eu fui para a Receita Estadual. Aí você foi trabalhar na Receita Estadual? Fui trabalhar com o seu Lourenço Euclides Malucelli. Ele era o chefe da exatoria na época, né? E um dia eu cheguei lá e pedi emprego para ele. Ele olhou para minha cara e falou: que moleque pedindo emprego. Mas bem que ele precisava de um secretáriozinho para ajudar ele a digitar as guias de despacho. Datilografar, vamos corrigir aqui, não é digitar. Naquela datilografar. E muitas delas também preenchidas à mão, né? Certo. Ele falou: rapaz, traz teu pai aqui amanhã para nós conversar que eu vou te ajudar. Aí ele perguntou: mas você não trabalha? Não, eu trabalho no Banestado, de contínuo, porque eu fui entregar um papel para ele, do banco. Ele falou: não, mas você quer melhorar, pode vir, vem amanhã. Aí eu fui com meu pai lá, acertou com meu pai, eu comecei a trabalhar, dali nunca mais saí. Aí fui até que cheguei aos 21 anos, aqui mesmo na cidade, não mudei de... Tá certo, então eu trabalhando sempre na Receita, ele 21 anos trabalhando na Receita Estadual. De exatoria passou para a coletoria estadual, depois passou para a agência de rendas, e sempre ali. Para quem não lembra, a Receita Estadual era ali na Antônio Moulin. Quando eu comecei a trabalhar com o seu Malucelli, era ali na José Bonifácio, quase em frente ao meu escritório, onde futuramente depois foi concerto de rádios e televisão do Walter, finado falecido Walter. Certo, ali na... Tá certo. Isso. Foi ali primeiro que eu trabalhei. Mas antes disso, era ali naquela esquina que tem, em frente ao escritório de Mário Ribeiro, antigo escritório linense.
Correto. Bem em frente ali tinha exatoria de rendas. Isso Que era... era o seu Ladislau Sikorski, que era o exator. Depois ele saiu, foi prefeito e tudo, veio o seu Malucelli para cá. E aí já mudou para ali, para esse local que eu te falar. Tá que certo. era a residência dele e a exatoria na frente. E você começou a trabalhar então na Receita com quantos anos, Pedro? 14 anos. 14 anos. É. Tá, e você trabalhava e estudava? Estudava em que escola aqui? Estudava. Primeiro, nessa época eu estudava no Ribeiro, no Maria Antonieta. Maria Antonieta. Depois passei para o Ribeiro de Campos. Aí eu estudei até a segunda série de Ribeiro de Campos, saí na terceira série e fui para o colégio Maria Gonçalves de Almeida. Então me formei lá e daí passei para o segundo grau lá também. Então me formei no primeiro grau, no segundo grau, lá no ginasial e o segundo grau. Certo. Lá no Maria Gonçalves de Almeida. Isso mesmo. Chamado coleginho, né? Chamado coleginho, era isso que eu ia falar. O coleginho, tem muita gente daquela época que se formou no coleginho, né? Tem, muita gente. E o Vanderlei, marido da professora Vera, era um professor de referência lá naquela escola, né? Ele é professora Vera. Os dois, né, foram meus grandes professores. A Vera foi grande professora de português. E o Vanderleizinho apaixonado por matemática. Nossa Senhora, foram ótimos. Que casal, hein? Fez Que história casal, na cidade, fez né? história. Ele, professor de matemática, ela de português, ajudou muita gente a saber, a fazer conta e também escrever. O português que eu sei até hoje, eu devo à professora Vera. Tá certo. Só que matemática, como eu não gostava muito, nunca gostei, fui para advocacia. Daí não preciso de saber matemática. Não precisa saber de matemática. Pedro, conta essa história. Eu sei que você é um advogado, se formou advogado já há quantos anos? Eu me formei em 1984, colegal em 1985. Certo. Mas eu trabalhava na Receita, né? Eu não conseguia adquirir a minha OAB porque era incompatível ali, seu conseguia. trabalho como requeri, mas me foi negado. Certo. Aí quando foi 1987, 1986, eu resolvi, porque era a minha paixão ser advogado, sempre foi. Eu falava desde criança que eu queria ser advogado. Fui lá e pedi demissão na Receita. Pedi demissão para advogar, para poder conseguir meu AB. Já tinha concluído o curso? Já tinha, já estava com direito a adquirir a carteira da OAB, mas eu não conseguia. Aí eu entrei com meu pedido de demissão, fui para Curitiba. Chegou em Curitiba, o nosso secretário da Receita me chamou lá. Queria saber por que eu trabalhava 20 anos na Receita e queria me pedindo demissão. Pedir demissão, queria um motivo. Falei, não, eu trabalhei 20 anos para vocês, agora me formei advogado, quero trabalhar para mim. Ele foi, assinou minha demissão. Tá certo. Você falou que o sonho de advogado desde criança. Desde criança. O que motivou a... Eu era um cara muito de falar. Eu viajava com meus pais, eu no trem, antigamente lá no estado de São Paulo, viajava muito de trem. Eu saía nos vagões assim, contando história e tal. Aí quando perguntaram para mim o que eu queria ser, eu falava que queria ser advogado. Mas eu acho que eu não sei de onde eu tirei isso. Acho que por falar... Alguma pessoa me disse, o senhor serve para ser advogado, você, moleque. Aí eu entrou na minha cabeça. Nós vamos falar dessa questão de você trabalhar com direito daqui a pouco, mas vamos voltar lá na rua João de Oliveira Dias, né? Lá é bom. O Pedro Faleiros, eu sei e lembro bem que ali a gente conhecia o Pedro Faleiro como o cara do K-pop. E o K-pop era um grupo musical aqui da cidade, é isso? Como é que é essa história do K-pop? Conta pra gente. Essa história do K-pop, ela começou porque eu aprendi a tocar violão com 12 anos de idade. Autodidata. Aprendi vendo os outros tocarem assim, aprendi. Aí tinha um programa de calor na rádio, que era o Regional S, que era composto pelo seu Armando e o Alfredinho Barbeiro. Os dois eram trabalho de barbeiro. E eles tocavam para os calouros cantar lá. Eu, Fafá, Darcy, uma turma, nós sempre participávamos desse show aí, que era um concurso, né? E a gente participava. Quando foi um dia, eu aprendi a tocar, o Armando me chamou para tocar junto com eles, guitarra junto com eles, violão. Eu comecei a tocar com eles. E foi de repente, nós formamos um grupo que chamava Batmans. Batmans. E dali começamos o Fafá começou a tocar bateria no regional, porque o cunhado do Armando que tocava, ele parou, botei o Fafá para tocar bateria. Dali nós se animamos, comprou uma aparelhadinha, quando foi um dia nós continuamos com esse Batman aí, tocar o show de calor lá na rádio.
Aí, mais para frente, nós lançamos o K-pop. Enterramos ali o Batman, compramos uma aparelhagem nova, fizemos um novo visual, estilo Secos e Molhados. Não sei se você participou dessa época aí Não disso. é bem da minha época, não, mas eu lembro bem disso foi lá aí. atrás. E lá nós lançamos um premier, uma van premier ali no Cine São Domingos. Cine São Domingos. Cine São Domingos. Nós fizemos o lançamento do K-pop lá. O show antes, com o Batman, era lá na Rádio Guerê. Na Rádio Guerê. E o cinema do Padre. Isso. E a van premier, como era o cinema ali no centro, e o Padre sempre ocupava o cinema direto, não tinha chance para a gente fazer um show extra ali, nós alugamos o Cine São Domingos. Ele nos cedeu isso num domingo após a missa. Certo. Para a gente fazer o Avant Premier lá. Domingo após a missa, a cidade estava cheia de gente. Né? Então, nós fizemos esse Avant Premier ali. Nesse dia, tinha mais de 1.500 pessoas no cinema, abarrotado o cinema. E nós fizemos esse show de lançamento do K-pop em 1970, por aí, se eu não me lembro. Foi sucesso total. Então, daí virou K-pop, nós começamos a ter sucesso por causa daquela maneira que a gente se vestia, uns cartazes coloridos bonitos. Acabamos se espalhando pelo Paraná todo com o K-pop. E o K-pop tinha mais ou menos o estilo da Jovem Guarda, é isso? Tocava de tudo, porque a gente... Jovem Guarda era forte, né? Mas a gente tocava bailes, né? Debutantes, baile Réveillon, nos clubes da região toda aqui. Então a gente tocava todo o estilo de música, valsa, shot, vaneirão, pop, rock, samba, tudo, balanço, essas coisas assim. Tinha que agradar todo mundo, né? Tinha que agradar todo mundo. Vai para um baile, tem que agradar. Tocar de tudo, né? Toca de tudo. Pedro, e esse K-pop, como é que foi a história dele? Como é que foi o trabalho? Primeiro, essa apresentação especial para 1.500 pessoas, cinema lotado. E a partir daí, como é que foi a história, como é que foi a vida do K-pop? Nós realmente fizemos muito sucesso na época, sabe? Nós, por exemplo, chegava no fim do ano, a gente já tinha baile contratado para o ano seguinte quase que todo, na região inteira. Teve cidade que a gente ia tocar um baile com K-pop, naquele estilo do Secos e Molhados, a gente saía de lá com 5, 6 contratos fechados no dia do baile. Certo. Então nós fizemos muito sucesso naquela época. Tocamos em todas as cidades que você imaginar aqui na região. Inclusive tocamos em Curitiba, tocamos lá no Cassino do Paraguai também, Foz do Iguaçu, assim, umas cidades mais longínquas também. Mas aqui em Ubiratã, por exemplo, Iporã e Rondon, aqui perto de Cianorte, foi a cidade que nós mais tocamos baile. Nossa, muitos bailes. E era sucesso, onde o K-pop ia se apresentar. E o show de calor no Cinema do Padre, né? Continuou daí com o K-pop daí já. Certo. Lançamos no Cine São Domingos, mas continuamos com o show de calores ali. Então a gente tocava baile, chegava de madrugada aqui de volta dos bailes e ia direto para instalar aparelhagem no cinema, ensaiava os calouros, descansava e almoçava para depois da tarde fazer o show. E essa época, no cinema do Padre, tinha esse show de calouro e era a grande atração da região. O pessoal da região inteira vinha para Goiânia. Mas antes do show de calouros, tinha o Roda de Violeiros, apresentado pelo Miguel Davi, sabe, na época. Não sei se tinha mais outro que apresentava também. Bom, Nevair Padovini apresentava também nosso show. Alcides Paio. Então, se show de calor terminava, iniciava o show... Terminava o show de violeiros, né, entrava o show de calouros. Então os violeiros faziam preparavam o público ali para a chegada das atrações. Mas era concurso também. Concurso também, de violeiro, né? Também. E como é que era a participação? Vinha gente de longe para assistir e gente de longe para também participar? Mas era tudo daqui da do município, né? Mesmo, de Quarto Centenário, essa região assim, daqui certo. Pertinho, né? Eu me lembro também que nesse show de violeiros lá tinha um trio chamado Trio Primavera, que tocava sempre lá, no qual participava o nosso querido amigo Cláudio Cozan, cara. Você acredita? Cláudio Cozan. Ele tocava o sanfoneiro do Trio Primavera. Trio Primavera foi também sucesso né? Foi lá para São Paulo. Calixto fazia parte, foi. Seu Paulo Calixto, né? Saudoso Paulo Calixto fez parte. Na verdade, naquela época, nós tínhamos um celeiro de artistas, né? Os calouros. Os músicos aqui, né? O programa, os calouros do show de calouros da tarde, depois dos violeiros, tinha muitos cantores espetaculares. Muito bom. Cantava o Oswaldo Alves, o Nequinha Medeiros cantava. Tinha o Joaquim Costa, o Quinha. O Quinha. Olha, tinha muitas pessoas que era show, mas cantava muito bem. O Tolentino, esqueci o nome dele,
da família Tolentino, ela cantava em italiano muito bem. Cantava Darcy Catani, muita gente cantava no show de calouros e tudo de primeira linha quase. Assim, você falou que o K-pop começou em que ano? Mais ou menos em 1968 a 70, que começou mesmo. Né? E durou quanto tempo o K-pop? Durou até 84 por aí. Durou até 84? Teve uma vida boa ali, então, naquela época? Teve, porque em 85... Não, durou mais, né? Porque eu me formei em 1984, ainda existia o K-pop. Depois que eu me formei, que eu comecei a advogar, aí nós paramos com o K-pop. Tá certo. K-pop, então, é uma marca também do Pedro Faleiro. Pedro Faleiros, João Faleiros, Darcy Catani, o Rocha, que era o nosso coordenador. Joel entrou depois, né, no K-pop. Ele entrou quando já era K-pop. Tá. Teus irmãos também participavam? Não, o Luciano, ele empresariava a nossa banda. Ah, o ele Luciano era o empresário. Ajudava a vender baile, essas coisas assim. Certo. O Luciano trabalhou muitos anos na prefeitura de Goiânia, na época, né? Sim, ele foi funcionário. Hoje o Luciano está Rondônia. Está em Rondônia. Presidente Médici. Presidente Médici. Muita gente saiu de Goiânia para ir para aquela região, né, Pedro? Tem muita gente de Goiânia para lá, para aquela região ali de Paraná, né? Tá certo. Então o Luciano está lá em Rondônia, né? Rondônia. Estamos conversando com o Pedro Faleiros, né? Ele já contou a sua história aqui de vida, porque veio para Goiânia trabalhar com o pai dele, né? Nas lavouras de café, depois veio para a cidade, morou ali na João de Oliveira Dias, o pai dele, amigo do meu avô, acho que era até compadre, né, Pedro? Compadre, eu acho. Eu acho que era compadre lá, deve ser. Se não era... Padrinho de algum dos meus tios, né? Isso. Tá certo. E o Pedro Faleiro trabalhou 21 anos lá na Receita Estadual. Tinha muito serviço na Receita naquela época, né, Pedro? Na época tinha. Chegou uma época que, quando veio o Detran para cá, aí a população começou mais a ficar para o centro, vir para a cidade, e foi sumindo, saindo do sítio, mudando de Goiânia, outros vindo para a cidade, inflou a cidade. Então tinha muito movimento de caminhões de gado, criou-se a algodoeira Goiânia, tinha muito despacho de algodão para fora do estado, para exportação. Tinha necessidade de ter aquele serviço aqui naquela época. Demais, aí aumentou demais o serviço. Aí realmente a Receita chegou a ter 10 funcionários aqui em Goiânia, na época. 10 funcionários na época? Olha aí, né? Bem, você já falou do K-pop. Agora vamos falar do advogado Pedro Faleiros. Né? Hoje é bastante conhecido também na cidade. Você já falou que alguém um dia falou para você, vai ser advogado. Sim, aí eu me invoquei com isso. Invocou e foi paixão mesmo. Foi paixão, tá certo. E depois que você saiu da Receita, você daí se dedicou ao direito, à advocacia. Eu pedi demissão da Receita para poder advogar, por paixão mesmo. Tá certo. Né? Como é que foi essa experiência inicial lá, Pedro? Então, o que aconteceu? Como eu queria muito me desenvolver na carreira de advogado, eu comecei a fazer cursos. Eu fiz 4 pós-graduações. Fiz pós-graduação em Direito Civil, Processo Civil, fiz pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. E fui me especializando, né, em advocacia empresarial. Quando eu comecei a advogar, outubro de 1986, quando foi em abril de 1987, eu consegui a primeira concordata preventiva aqui da comarca. E era para Suedine, na época. Com aquilo ali saiu no jornal, já começou o meu nome a aparecer. Que era uma decisão diferente do comum que acontecia aqui, né? Sim, era uma ação quase que não existia, né? E daí eu peguei nome, né? Comecei a crescer e também me dedicar bastante, né? E foi indo. Fazia muito trabalho mais para empresários, né? Bastante. Atuei um pouco na área trabalhista também, porque naquela época houve aquela plano cruzado, em 1986. Os bancos demitiram muitos funcionários. Eu fui muito procurado por funcionário de banco e fiz muitas ações trabalhistas também na época. Só que depois eu parei, né? Com isso, só fiquei na área trabalhista, só fiquei patronal, né? E fui estudando e acabei virando professor da universidade que eu me formei, na Unipar. Olha, justamente aí que eu queria chegar. Você foi professor durante quanto tempo na Unipar? Eu entrei em 1992 e saí em 2002.
2002. Não, 2012, né? Isso. Foi 20 anos. 20 anos, professor. Como é que foi essa experiência como professor? Era outra paixão que eu tinha também. Eu queria ser professor. Principalmente porque... E professor de direito comercial na época que eu queria ser. Porque eu tinha um professor de direito comercial que o estilo dele da aula não me agradava. Ele chegava no quadro negro e repartia em duas partes, para lá e para cá. Escrevia, tinha uma letra bonita, enchia aquele lado, aí ele passava e enchia o outro lado. Quando ele terminava o outro lado, ele vinha e perguntava se podia apagar o lado de cá. E passava a aula inteira fazendo isso. Nunca conversou com a gente, só fazia chamada. Certo. Aí quando foi um dia, eu falei, não, eu não aprendi nada de direito comercial, eu queria aprender. E comecei a estudar, acabei ganhando uma vaga de professor, porque o professor que tinha lá foi embora. Não esse que eu estudei com ele. Passaram para outro professor, e esse outro professor. Quando foi um dia, eu acabei fazendo pós-graduação, né? Estava fazendo, acho que, segunda pós-graduação. Me chamaram se eu queria assumir. Eu assumi. E lá fiquei por 20 anos. Por 20 anos. Aí acabei de fazer mais 2 pós-graduação. Aí fiz mestrado. Eu fiz mestrado em Direito Processual Civil e Cidadania. Na Unipar mesmo. Certo. Lecionando. Porque era uma exigência também da instituição. Da própria que universidade. você tinha que ter mestrado para continuar. Certo. Né? Aí você foi ser professor também no Integrado, em Campo Mourão? Fui. No Integrado eu fiquei por 8 anos só. 8 anos. Quando foi fundado o curso de Direito, eu fui professor fundador do curso de Direito lá. Mas também fiquei só até 2012. Fiquei por 8 anos também, porque quando eu saí do Unipar, eu também pedi demissão do Integrado em Campo Mourão. E fiquei só advogando, né? Ô Pedro, o direito mudou muito durante esses 40 anos que você é formado. O que você poderia falar hoje sobre o curso de Direito, vamos dizer assim? Porque as mudanças das leis, uma situação até do país, o que você fala aí desse curso de Direito? Bom, veja bem. Eu tenho a minha opinião no seguinte aspecto. Proliferou muito faculdades de Direito no Brasil inteiro. Né? Então, nós temos escolas, cursos de Direito aqui de monte, né? Você tem ideia, Maringá tem 10, 15, Londrina tem 20, aqui em Moarama tem, na região aqui toda. Então se espalhou muito, né? E a qualidade dos alunos foram caindo um pouco, porque o vestibular ficou mais facilitado. O próprio aluno já vinha menos preparado de lá do 2º grau para a escola de Direito. E muitos iam estudar também porque era a influência do pai que queria que se formasse advogado, mas ia lá só para... Quer dizer, o curso caiu, eu acho, dos tempos, dos primórdios lá do Direito. De uma época para cá caiu muito. Eu entendo assim. Porque houve muita concessão de faculdade de Direito, né? O aumento de instituições que ofereceram o curso facilitaram a entrada e diminuiu a qualidade dos profissionais que ali saíam. Só que é o seguinte, a Unipar, eu ressalto, sempre ressaltei isso, foi uma instituição que, até quando eu fiquei, ela manteve uma certa linha, né, de estudantes, mesmo com vestibular, mesmo porque a Unipar era concorrido vestibular. Né? Diferente de as outras não tinha muita concorrência. Mas a Unipar sempre prezou pela qualidade do ensino, sempre ela conseguiu uma nota alta no MEC, lá nas avaliações, e sempre foi muito bem. E dá para falar isso mesmo porque saíram... E nós temos bons profissionais formados Juízes, ali. promotores de monte. É isso. Bem, você falou juízes e promotores. E profissionais também. Hoje nós temos uma situação delicada aí no país com relação à credibilidade do Poder Judiciário. Hoje a gente está vendo o que está acontecendo lá no STF. E para você, certamente, que é um profissional formado há mais de 40 anos... nessa área de direito, quase 40 anos. Deve ser angustiante ver que a justiça hoje está um pouco desacreditada, né, Pedro? Está meio complicado, Gerson, porque não é que eu quero desacreditar na justiça, eu não posso dizer isso, porque eu tenho que acreditar na justiça, vou acreditar até o dia que eu morrer. Porque para mim a justiça, ela vai existir, existe. Mas que andam acontecendo coisas incompatíveis com o meu entendimento como profissional do direito, sim, andam, né? Andam, às vezes, muito desobedecendo a Constituição Federal, passando por cima.
E a gente tem visto algumas coisas que realmente desagradam o nosso íntimo como profissional do direito. Tá certo. Mas o que fazer, né? O que fazer? É uma barbaridade o que a gente vê por aí. Agora, Pedro, o que você acha que levou a isso? A situação do país, a formação... Eu acredito que isso seja o fator político. Político. E a nossa Constituição, Gerson, ela tem um grande problema. Ela prevê que os ministros do Supremo Tribunal, eles são indicados pelo presidente da República. Isso é um grande erro. Acho que poucos países existe essa forma de ascensão dos ministros ao Supremo. Então, o presidente vai e indica, ele é sabatinado pelo Congresso. Pelo Senado, né? O Senado, e acaba sendo... Porque ninguém vai negar isso para o presidente. Certo. Né? E a maioria do nosso político tem um pouco de rabo preso com o executivo, né? Aí acaba virando o que virou, né? Então, esse é um grande erro. Eu acho que tinha que ser profissionais qualificados e escolhidos mesmo por merecimento, na carreira carreira mesmo. Para melhorar um pouco essa qualidade dos profissionais formados no curso de Direito, qual que seria a dica do Pedro Faleiros, há quase 40 anos aí como profissional dessa área? Bom, talvez endurecer um pouco nosso exame da ordem, né? Endureceu o exame da ordem. Já deu uma melhorada, mas acho que precisa de peneirar mais um pouco ainda. E as escolas, né, as faculdades, universidades de Direito também exigem mais dos alunos, né? Isso está acontecendo agora no curso de Medicina, né? Que tivemos essas reprovas também aí. Isso. Talvez o Direito tivesse que apertar um pouco também, então, arrochar mais. Você vê, Gerson, lá na faculdade, quando eu parei de lecionar nas duas, a gente percebia que cada vez estava deixando o aluno mais à vontade para passar de ano. Porque era curso pago, sei lá, será assim. Mas eu comecei a entender assim, o aluno reprovava por falta. Reprovava por 1 ponto, 1,5 ponto. Esses alunos iam para uma reunião de professores para tentar acertar a situação deles. Chamava... exame de classe? De professores. Reunião de professores. Final de ano, para ver se... Eu não participava, porque eu não aprovava isso. Porque daí ia ver com os professores, aluno, como é que é a situação dele lá na faculdade? Ele é bom aluno? Ele não é? Ele está faltando 5 faltas para ele não ser reprovado por falta. 6 abonas, falta. Entendeu? Aí, falta 1 ponto e 1,5 ponto para esse aluno. Ele é bom, merece. Aí aprovava. Eu nunca aprovei, nunca participei. Mas existia uma coisa pior. Reprovava um aluno comigo, por exemplo, aí ele ia para um chamado curso de férias. Esse curso de férias era dado, ele podia participar em qualquer faculdade de Direito da mesma instituição, Cianorte, aonde fosse, ou na própria faculdade, se eu quisesse dar curso de férias. E eu nunca aceitei de dar curso de férias. Porque o aluno, para mim, reprovou, ele tem que fazer o curso de novo. Porque o curso de férias ia lá, tinha aula durante 30 dias, aí fazia a prova e o professor aprovava ele. Ele passava de ano. Aí o aluno chegava de mim, aí, professor, o senhor me reprovou. Mas eu passei no curso de férias. Aí eu respondia para ele, mas para mim, você continua sendo incompetente na minha matéria. Você não está aprovado para mim. Tá certo. Eu vou continuar dando aula para você lá no 4º ano, que era no 3º que ele provava, mas você não vai ter habilidade no 4º ano. Agora, o Pedro Faleiros, professor, formado em Direito, professor de Direito, e dentro da família, o filho também decidiu ser advogado? Meu filho e minha neta. E a neta também? É a filha do meu filho. O Valério se formou advogado. Certo. Casou com a advogada, Fabiola, né? Doutora Fabiola. E meu filho do primeiro relacionamento dele teve a Gabriela. Gabriela também formou em Direito também. E, então nós temos Pedro, Valério e Gabriela. A família, então, ligada à área de Direito. Conversa muito dentro de casa essa questão de Direito, Pedro? Não muito, não. Mas no escritório mesmo. Porque a gente atua juntos no escritório. Né? Nós 4. E agora vamos falar de família.
Pois não. Você é cantor, né, de K-pop, de fazendo show aí no Paraná fora. Como é que foi a constituição dessa família? Como é que você conheceu ali a esposa e hoje tem uma família aí que é referência também, Pedro? A Alice, eu conheci ela no show de calouros lá no cinema. No show de calouros, olha só. E também naquelas brincadeiras dançantes que tinha depois do show de calor, tinha um filme. Depois do show, começava o filme, muita gente ia para o clube comercial que tinha brincadeira dançante, tardezinha assim, matinê. E depois de terminava o show, a gente ia para lá. Ia para lá tomar Cuba Libre, e paquerar, dançar. E eu acabei conhecendo a Alice aí nesse meio. Ela tinha 16 anos e eu tinha 17 para 18 anos. E esse relacionamento durou até hoje. E olha só que é uma história bacana, porque a vida de artista é de sair de casa, não voltar cedo, e a esposa está esperando. Né? Eu tenho que dizer para você que eu sou um homem abençoado por Deus, que eu consegui uma esposa maravilhosa, que ela segurou as pontas, velho. Eu saía para tocar baile, trabalhava a semana inteira, chegava fim de semana, caía para esse mundo tocando baile sexta, sábado, show de calor no domingo. E a semana inteira, e depois quando eu entrei para a faculdade, eu trabalhava de dia, estudava à noite, fim de semana ia tocar baile. A Alice criou meus filhos, né? Ela que cuidou deles durante a infância toda. Né? Então tá bom. Só depois que eu saí da faculdade que eu... Se dedicar mais de casa, né? Acabei com a banda também, que eu comecei a dedicar mais aos filhos. Agora, o Pedro Faleiros, até pouco tempo, eu falo até pouco tempo, porque eu assisti você tocando e cantando há pouco tempo, mas você não para de estar nas rodas de viola por aí, né? Eu adoro sempre tocar um. Me chamam, por exemplo, eu vou lá e meto os aparelhagens lá e toco. Tá e certo. Faço um som. Esse dia mesmo lá no Recanto do Gaúcho teve um almoço lá, com a fraternização do time de futebol dele lá. Pedro, nós estamos sem som aqui. Falei, tá bom, deixa comigo. Levei o meu som lá, toquei a tarde inteira lá com ele. Olha que bacana. Agora, tocar mesmo, você tocou e cantou junto com Roberto Carlos, é isso? Eu tive uma experiência aí. Olha, vamos contar essa história para os nossos... pro pessoal que está nos assistindo agora aqui no podcast Gerson Convida. Estamos falando com Pedro Faleiros, o goiuerense que cantou com o rei Roberto Carlos. Conta essa história pra gente. Na verdade, eu não cantei com ele mesmo assim, sabe? O que aconteceu foi que eu comprei um pacote da viagem de navio do Roberto Carlos, Emoções e Alto Mar. Ah, legal. E aí fomos eu e a Alice para comemorar o aniversário da Alice, inclusive. A Alice faz aniversário 25 de janeiro, aniversário de São Paulo. Eu comprei essa viagem exatamente o que aconteceu no mês de janeiro, nesse período aí. Exatamente no dia que terminou a viagem era o aniversário da Alice. A gente ficou em São Paulo daí. Então, comprei esse pacote e fomos. Você tinha direito a assistir um show do Roberto Carlos, era 3 que ele ia, porque eu fazia 3 sessões, você escolhia qual delas. Certo. Já fui logo no primeiro. Então eu sempre, eu fui fã do Roberto Carlos número 1, né? Eu era assim, a juventude nossa foi tudo em cima de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, esse grupo da Jovem Guarda aí. E meu sonho era ver um show do Roberto, mas eu não queria ver esse show em grande estádio. Eu queria uma coisa mais intimista, por isso que eu consegui, graças a Deus, comprar essa viagem. E assisti o show dele assim de frente, bem pertinho. Que né? bacana, que bacana. Só que teve uma noite lá que enfiaram um papel debaixo da porta do nosso camarim. A Alice catou, foi olhar e falou: Pedro, vai ter um concurso de música do Roberto Carlos, um karaokê do Roberto Carlos, sábado. Aqui tá a inscrição aqui, ó. Karaokê, eu pensei que era uma salinha lá onde você cantava, fazia um karaokê assim, intimista com os amigos, assim, né? Aí ela leu e falou: Pedro, é um concurso mesmo, ganha um carro zero. Falei, se inscreve lá, tenta lá, ué. Eu fui, no outro dia de manhã, levantei, fui lá, onde é que era a inscrição, fui lá, escrevi. E botei minha inscrição dentro da cumbuca lá. Mas já estava cheia a cumbuca. Botei por botar. Quando foi no sábado do show, nós fomos pro show, sentamos meio perto assim. Tem um pouco entrou a banda do Roberto Carlos, abriu a cortina, tocando a banda completa. A mesma banda que tocou no show, completinha, com o maestro Lages, tudo. E começou a tocar, aí entrou o locutor, o Eric Johnson. Eric Johnson. Eric Johnson pegou e balançou assim a cumbuca e falou: aqui tem mais ou menos umas 600 inscrições, mas só vai cantar 35. Falei, tá bom. Vamos esperar a sorte aí. Quando eu estava terminando lá pela 30ª, ele enfiou lá a mão lá dentro e tirou. Pedro Faleiros, cabine 1436. Eu saí voando pro palco.
Mas a pessoa, quando chamava o nome dele, tinha que ir lá no maestro, porque o maestro já sabia qual que era a música, estava escrito lá na inscrição, o cara coloca. Aí a pessoa ia lá para dar o tom pro maestro no ouvido dele, para ele tirar. Aí, na hora que dava o tom, o maestro já começava. A banda entrava, o cara tinha que ir lá para frente cantar. Sem ensaio, sem nada. Aí tinha a buzina do Chacrinha, que era aquele cara que fez o Chacrinha no filme do Chacrinha. Ele fazendo o Chacrinha. Nercessian. Stefano Nercessian. É. E muito nego foi buzinado lá. Quando me chamou, eu não fui falar com o maestro. Passei na frente dele e fiz assim para ele. Mi maior. Mi maior. Mi maior. Fiz assim para ele e fui lá para frente. A orquestra entrou. Aí eu cantei. Aí comecei a cantar, as mulheres começaram a cantar junto comigo. As mulheres cantavam mais alto que eu. Eu me peguei, peguei jogou, firmeza, né? me joguei na plateia. Agora... E tinha o jurado, né? 5 jurados da Rede Globo, a gravadora Sônica, essas coisas, estavam ali, os jurados. E cantei, a turma cantando tudo junto comigo. Eu fui até o fim, tem gravado aqui, tem um vídeo. E no fim, a hora que eu terminei de cantar, o maestro me chamou. Antes de eu descer do palco, fui lá. Falou, se prepare, o senhor está classificado para a segunda fase. Que quem classificava era o juiz, o maestro, que era a última palavra, e o Roberto. O Roberto estava lá no camarim. Certo. Aí eu preparei, terminou tudo os 35. Vamos chamar agora a segunda fase. A terceira pessoa que chamou foi eu. Eu subi de novo. Aí tinha que cantar a mesma música de novo para os jurados escolher quem que seriam os 5. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Eu tirei em quarto lugar. Aí recebi das mãos do rei o troféu de quarto colocado. E ele tirou um monte de fotografias junto comigo, perguntou de onde eu era. Foi muito bacana, foi uma emoção. Você não cantou com o Roberto Carlos? Não, ele, inclusive. Ele assistiu você cantando. E ele entrou, a hora que ele entrou para entregar os prêmios pra gente, para os 5 classificados, ele entrou cantando a minha música. Poxa, olha aí. E eu não sabia ainda, né? Por que ele fez aquilo? Eu fiquei admirado de ver aquilo ali. E cada um que ele entregava o troféu, antes ele pegava o troféu para entregar, ele apontava para a pessoa e batia a palma, para depois você vir lá receber ele. Ele é um cara, você chega perto dele, você sente uma aura assim, muito... Bacana, você fica né? emocionado É um demais. artista mesmo, é um rei realmente da música. Ele é uma né? pessoa muito católica, né? Ele é maravilhoso. Um momento bom da vida, né, Pedro? Foi. Como fã, né? Você é fã dele e ele tá lá, o teu artista preferido. Quando terminou o show, tudo no meio do navio, eu fiquei famoso, todo mundo vinha, me abraçava, parabéns, não sei o quê. Olha que bacana. Quando cheguei aqui, ele já estava no jornal aqui. Você não ganhou o carro? Não, eu cheguei em quarto lugar. Mas minha pretensão não era ganhar nada. Era pelo menos, né, assistir o show do Roberto. Ter essa no satisfação. Cantei, abracei ele, tem um monte de fotografia junto com ele. Foi uma recordação, né, um acontecimento na minha vida. Você falou de que ele tem um lado espiritual, ele é muito carismático e tal. E o Roberto Carlos tem algumas músicas aí que são famosas, muito religioso, né? Religioso. E você também participou junto com a gente aqui em Goiverê de um concurso de música sacra com o saudoso Homero, não é isso? Isso, nós éramos parceiro de música, né? Parceiro de música. Comusa. Como é que foi aquela passagem? Ganhamos em Goiverê, ganhamos em Cascavel. Para dizer a verdade, quase todo lugar que nós fomos a gente tirava primeiro, segundo, terceiro lugar. Quase todos. Porque aqui a gente tinha compositores bons, Homero, tinha Marisa Gomes dos Reis, compunha muita música. A gente realmente participou de muitos festivais da região inteira. Em Maringá nós fomos uma vez, tiramos primeiro, segundo e quarto lugar. Em Maringá, para você ter uma ideia. Então a gente fez muitos festivais aqui, teve uns 10 aqui em Goiânia. Tivemos. Na verdade, o Comusa teve 10 vezes. 10 vezes. 10 eu participei de todos eles. De todos eles, né? A minha banda que tocava, né? A banda que instalava som lá, tudo. Som, legal. Né? Pedro, bate-papo super bacana, né? E deixo aí à disposição para que tenha alguma coisa que você gostaria de mencionar ainda aqui nesse nosso bate-papo. Não, eu só dizer que foi uma grande satisfação e foi um orgulho eu ter sido convidado por um amigo de longa data que nem você, uma pessoa que eu estimo muito e acompanha o seu programa diariamente, você vê que de vez em quando manda mensagem. Sim, está mandando mensagem, né? Obrigado. Então, você é uma pessoa que realmente, nessa área, você faz um grande trabalho para Goiânia, a gente adora o teu programa. Eu e minha esposa assistimos todos os dias.
Todo dia de manhã eu levanto, tomo café, tá ligado no Gerson de Brito. Tá certo. Com certeza. Então, deixo o meu agradecimento sincero e agradecer o meu povo de Goiânia, que sempre me acolheu, tanto como pessoa, como profissional, que eu, graças a Deus, criei meus filhos aqui, tudo com o meu trabalho, com o senhor, e do povo, e agradecimento das empresas e o povo que sempre me apoiou como advogado, como pessoa. Mas eu gostaria de deixar assim, a mensagem final e gostaria que você lesse para mim, que é essa daqui da final. Olha aqui, ele já mandou a mensagem aqui. Ó, a maior satisfação e orgulho que sinto pela minha experiência de vida neste mundo. A maior satisfação e orgulho que sinto pela minha experiência de vida neste mundo é a certeza de que contribuí para a formação profissional de muitas pessoas, as quais levarão consigo por toda a sua existência meus ensinamentos e exemplo de vida que lhes passei, como ser humano e como professor. Cada um deles tem dentro de si um pedaço de mim. Exatamente. Olha que bacana, né? Certamente muitas pessoas que estão nos assistindo foram alunos do Pedro, conhecem o Pedro, e fica essa mensagem tão especial aqui no nosso podcast Gerson Convida. Até a próxima, Pedro. Obrigado, meu amigo. Tudo de bom. E um abraço para você que nos acompanhou até agora. Compartilhe, divulgue aí o nosso vídeo, conte a história do Pedro, aí dê um like aí na nossa transmissão. Um abraço e até a próxima.